a gente conseguir se reunir, olha quantas pessoas estão aqui no mesmo objetivo, né? De procurar essa felicidade que a gente tanto busca e que a gente já sabe, porque estando aqui a gente já sabe disso, que a gente só vai chegar a encontrar essa felicidade quando a gente conseguir se transformar. E que maneira melhor nós temos de nos transformarmos, que não é essa, esse encontro bendito, abençoado, com a presença da espiritualidade superior, que nos auxilia aqui nesse momento, prepara a ambiência, faz com que a gente pacifique os nossos corações, que a gente deixe todas as nossas preocupações lá do lado de fora da porta, né? Quando a gente cruza a porta, a gente já recebe um abraço da espiritualidade, que já está trabalhando em cada um de nós. A casa espírita, o centro espírita, ele funciona como um templo, um local de orações. Nós já fizemos isso aqui logo no princípio, uma oração. Funciona também como um lugar para estudos, e é o que nós vamos fazer agora, estudar. E tem ainda uma outra função, funciona como um hospital, porque aqui nós recebemos o passe, existem os tratamentos espirituais, a gente já está sendo observado pela espiritualidade, já estão trabalhando na gente. Então, olha que bênção esse momento, que muitas vezes a gente fica com preguiça de ver, né? O tempo influencia, né? Se está chovendo, não vou porque está chovendo. Se está calor, não vou porque está muito quente, né? Então, olha, já agradeci e quero dar boa tarde para vocês, mas esse boa tarde tem que ter resposta, retorno, para eu ver se vocês estão animados ou não, para eu me animar, tá bom? Combinado? Boa tarde, pessoal que também está assistindo a gente aí pela internet. Estamos combinados? Boa tarde, gente. Boa tarde. Ai, que maravilha! Olha, nem precisei dos desencarnados para ajudar. Só vocês aqui já encheram o meu coraçãozinho. O tema, né, já foi falado, é Deus em ti. Avisaram para vocês que hoje vai até mais ou menos meia-noite? Porque para falar de Deus, a gente precisa de muito tempo, né? A gente vai ter até meia-noite, combinado? Olha, falar de Deus, eu consigo. Meu amigo que veio aqui hoje me assistir, veio me prestigiar lá, a gente é amigo ele também é palestrante. Quando eu até conversei com ele sobre o tema que eu fiz numa outra casa, que é a qual ele pertence, inclusive, ele falou para mim assim: falar de Deus é muito fácil. Eu fiquei morrendo de inveja, porque eu acho dificílimo. Para mim, é uma missão quase impossível. Foi provocação? Então tá bom. Porque se tivesse música, né, fundo musical em palestra, essa aqui seria aquele tema da missão impossível, sabe? Vocês conhecem o tema? Seria esse. Porque para mim é quase uma missão impossível. Porque falar de Deus é mais ou menos como falar de amor. A gente tem muita dificuldade, porque não é tangível, não é material para a gente definir. Então a gente ainda encontra uma dificuldade para colocar isso em palavras. E definir Deus seria limitá-lo. E Deus, ele não se mostra, ele se revela pelas suas obras. E a gente vê isso, né? A gente vê na natureza, nos animais, no ar, no céu, no mar. Eu quase fazendo uma música, né? Mas a gente nota a beleza dessa criação, que só pode ser uma obra divina, não tem outra explicação para a gente. O que a gente pode fazer, então, para começar a entender Deus? É falar sobre os seus atributos. Então, Deus, ele é eterno. Ele não foi criado. Ele sempre foi, ele é e ele continuará a
a ser diferente de nós, que somos imortais, porque nós fomos criados, mas não temos finitude. Então aqui a gente já observa uma diferença muito clara entre a criatura, que somos nós, e o Criador, que é Deus. Fica bem claro isso, né? Cada um de nós vai perceber, vai sentir, vai assimilar Deus de acordo com as experiências. Tá baixo? Tá tudo bem? De acordo com a sua capacidade de entendimento, de sentimento, de acordo com as experiências que já viveu, de acordo com a sua bagagem reencarnatória, o seu estágio evolutivo. Logo, cada um vai perceber e sentir de forma diferente do outro. Até que foi claro, né? Não há dúvidas. Então, alguns vão nascer já com a certeza da existência e já percebendo Deus. Outros não. Outros só vão perceber Deus, só vão assimilar Deus durante a sua jornada. E pode ser num momento tanto de amor quanto num momento de dor. Mas como é que a gente pode justificar as vicissitudes? Por exemplo, aquele natimorto, aquele desencarne precoce, aquelas mortes coletivas, as doenças. Nós tivemos, né, a pandemia há pouco. Como que a gente justifica isso tudo se não tiver um Deus de justiça, de bondade, com suas leis divinas que tragam uma causalidade para essas coisas? Porque se não existir causa, a gente está falando de casualidade. Seria então uma questão de sorte ou da falta dela, né? E não é isso que acontece. Então, o que pode nos nortear de uma forma coletiva são os ensinamentos da doutrina espírita. Então, vamos lá. A questão é tão profunda, ela é tão importante, que o primeiro livro que Kardec trouxe no seu Pentateuco, né, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, no seu primeiro capítulo, qual é o título? Deus. E qual é a primeira pergunta deste capítulo? Que é Deus? A gente está vendo que não é quem é Deus, mas que é Deus. E os espíritos então respondem: Deus é a inteligência suprema. Então é uma inteligência que está acima de tudo, ela é soberana. Mas ela admite outras inteligências. Causa primária. Então, dá início a tudo. Não existe nenhuma criação sem Deus. E ainda fala de todas as coisas. Então, Deus está envolvido em tudo. Ele é responsável pela criação e pela manutenção contínua do universo. Ficou bem esclarecido então, né? A doutrina vem trazer, a doutrina facilita o nosso entendimento, né? E nós possuímos a centelha divina, uma faísca dessa divindade, que traz todas as potencialidades que a gente vai poder desenvolver através das oportunidades
oportunidades de aprendizado que nós vamos ter quando a gente estiver aqui encarnado. E o nosso foco é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus, muito bem, somente Deus. Logo, a nossa relação, ela é inata e intrínseca com a divindade. Deus, geralmente, ele é definido como um ser supremo, onipotente. O que é onipotente? O todo-poderoso. Onisciente, o que é isso? Aquele que tudo sabe. E onipresente, aquele que está em toda parte. Ele representa o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia e o absoluto. Os reis da antiguidade, eles eram ungidos, né? O profeta, então, fazia uma cerimônia com todo o povo lá, derramava o azeite sobre a cabeça do rei, que ali se confirmava, então, uma escolha divina. Deus ali tinha escolhido aquele indivíduo como rei. Esse rei, ele orava, ele meditava. Antes das grandes decisões, antes das guerras, eles faziam isso. E os profetas eram aqueles que recebiam as mensagens. Era através deles que Deus, então, orientava não só o rei, como aquele povo, né? Quando a orientação era para o povo, o profeta falava para todos eles. Deus, nessa época, ele era temido, ele era tido como um tirano. Acreditava-se em castigo e punição. Então, isso era necessário para conter a população daquela época. E eles, então, para agradar a Deus, faziam oferendas, que eram sacrifícios, tanto de animais quanto de seres humanos, de pessoas. Mas eles não faziam isso por crueldade, eles faziam por ignorância, né? A gente pode destacar dois marcos muito importantes. O primeiro deles aconteceu 1400 anos antes de Cristo, que foi quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos continham tudo aquilo que não se devia fazer. Era necessário conter o povo daquela época. Porque como era antes? Era assim. Deixa eu ver aqui que eu vou escolher para o exemplo. A senhora, vou escolher a senhora, que está sentada do lado da minha madrasta. Eu chamo de madrasta, mas é minha mãe, tá? Às vezes eu chamo de sogra também. A nossa relação é assim, ela fica danada comigo, mas é minha mãe. A senhora, por exemplo, ia lá e roubava uma ovelha minha. Eu ia lá e matava toda a sua família, inclusive a senhora. Aí veio a lei do olho por olho. O que essa lei fazia? Ela limitava. Então, a defraudação, ela podia ser reparada pela mesma defraudação. Como então funcionaria? A senhora roubou minha ovelha, eu podia ir na sua casa e roubar somente a sua ovelha. Pronto, isso é o olho por olho. E outro marco importante foi a vida de Jesus, que ele então apresentou para a gente um novo Deus, o Abba. Vocês conhecem essa expressão? Abba significa o paizinho, o amoroso, o bondoso, né? Aquele paizinho de amor e justiça, de misericórdia, bem diferente do outro lá, que era o tirano e punitivo. E Jesus veio se fazer cumprir a lei, dar um novo significado a esta lei. Bom, os apóstolos viam que Jesus, sempre se
divindade. Jesus se isolava para meditar, Jesus orava. Então eles foram pedir a Jesus, que apresentou esse novo Deus, uma maneira de poder se comunicar com ele, porque eles não conheciam. Jesus então trouxe a primeira oração, a oração do Pai Nosso, para que então essa nova relação com o Criador pudesse se estabelecer. E foi isso que aconteceu. Após essa vinda de Jesus, Deus não habita mais somente lá no templo, no lugar físico. Deus passa a habitar no interior, dentro de cada um. Portanto, Deus está acessível a todos. Habita no interior daqueles que o buscam e que guiam a sua vida através das oportunidades de transformação espiritual, não uma estrutura externa. Está claro que aqui está indo bem? Acho que sim, ninguém dormiu ainda, então estamos indo bem. Seguindo então, vamos lá. Prova da existência de Deus. A gente vai recorrer ao livro dos Espíritos, que nos explicam, né? Kardec perguntou: o universo poderia ter se formado por puro acaso? Os elementos do nada tomariam um impulso em uma direção qualquer, dando início à formação de tudo? E aí os espíritos responderam: todo efeito inteligente deriva de uma causa inteligente. Então, o efeito ele não pode se sobrepor à causa. Logo, existe uma inteligência superior, acima da humanidade. Que inteligência é essa? Deus. Muito bem. Estou me sentindo num programa de auditório. Pela obra, então, que a gente reconhece o autor, né? Então, a prova da existência de Deus, como falam os espíritos, é esse axioma que não existe efeito sem causa. Mas, como Deus se trata de algo não tangível, fora da matéria, a gente não consegue ver esta causa. Então, para julgar esta causa, a gente vai julgar pelos efeitos dela. E de que efeitos que a gente está falando, então? De tudo aquilo que está acima da capacidade humana. Fácil? Que bom. Então, olha, uma forma que a gente tem de falar da divindade é a gente ver os atributos que a caracterizam. Então, vamos ver os atributos de Deus. Só uma pausa. A gente fala muito. Então, olha só. Os atributos. Deus, Ele é uma inteligência suprema. O intelecto do homem é limitado. Não pode fazer nem compreender tudo que existe. A sabedoria de Deus tem que ser infinita, porque se ela fosse limitada num ponto qualquer, a gente ia poder então conceber um outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer tudo aquilo que Deus não faria. Deus é eterno, porque, como a gente já falou, Ele não tem princípio nem fim. Se Ele tivesse um princípio, Ele teria saído do nada, ou teria sido criado por um outro ser anterior, né? Ele é imutável, Ele não está sujeito a mudanças, o que garante a estabilidade das leis do universo. Ele é imaterial. A sua natureza é diferente de tudo aquilo que a gente conhece como matéria.
Então ele não está sujeito às transformações da matéria. Ele é único. Se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de pensamento nem de poder na ordenação do universo. Ele é onipotente, é único. E se não existisse essa força soberana, haveria algo mais forte do que ele, mais poderoso, e ele não teria feito todas as coisas. E aquilo que ele não tivesse feito, teria sido feito por outra pessoa, por outro Deus, ou por vários deuses. Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas, ela se revela tanto nas menores quanto nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Ele é infinitamente perfeito. É o todo, o absoluto. Não lhe falta nada. Mas a gente não pode dizer que Deus é o infinito, porque infinito é uma abstração. Então a gente usa o infinito no sentido figurado para essa grandiosidade das obras divinas. Então, como os atributos de Deus são infinitos, eles não estão sujeitos nem a aumento e nem a diminuição. Do contrário, Deus não seria perfeito. Se a gente tirasse a menor parte que fosse de qualquer um desses atributos, já não seria mais Deus. E poderia existir alguma coisa mais perfeita do que Ele. Chegou até aqui. Você não entendeu nada depois do boa tarde? Não tem problema. Você não está sozinho. Porque Kardec perguntou aos espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta dos espíritos foi: não, porque lhe falta um sentido. Então está tudo certo, gente. Se não entendeu, não se preocupe, tá? Eu não vou ser demitida, porque já viu que a gente não tem esse sentido importante. Você é o plano B? Vamos lá. Deus está com você. Essa mensagem é do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. E diz assim, olha: não temas, porque eu estou contigo. Deus ele está prometendo uma presença ativa, garantindo para a gente que nós não vamos ter lutas sozinhos. E isso acontece, gente, nos dois planos da vida. Vocês sabem que a gente tem um personal mentor? Sabem disso? O personal fica ali do lado, fica facilitando a nossa vida, fica nos orientando, nos encorajando, incentivando, sabem disso, né? Mas a gente também tem toda a espiritualidade superior, que também ajuda aí no processo. Mas a gente também tem os anjos que Deus envia aqui na matéria. Vocês já perceberam? Quantas vezes a gente está passando por uma situação difícil, que a gente não está vendo solução, e de repente aparece uma pessoa, já passou por isso, né? Você está balançando a cabeça. Aparece aquela pessoa que a gente nunca viu na vida, nos auxilia e desaparece, a gente não vê nunca mais. Isso é o que, gente? Um anjo enviado de Deus para nos auxiliar. Não te assombres. Continuando, tá? Aí eu não botei, né? Poxa. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então não há necessidade de pânico, de desespero, porque é o próprio Deus que cuida de cada um de nós. Quantas vezes a gente acha que não vai dar conta? Quantas? Eu não vou conseguir.
forças. Gente, o fardo nunca é mais pesado do que a gente consegue carregar. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então Deus dá pra gente a força física, a força emocional, a assistência, a sustentação para que a gente permaneça firme. A gente encontra forças aonde a gente desconhecia que tem. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu falo isso, minha mãe treme na cadeira, porque ela acha que eu vou falar dela. Vou falar de mim, vai ficar tremendo. Vou dar um exemplo pessoal. Estava eu, há pouco tempo atrás, eu devia ter uns 20 anos, e ontem? Não entendi o que vocês viram. Faz pouco tempo mesmo. Estava eu passando pela Niemeyer e um carro me ultrapassou. E logo ali na frente, ultrapassou na Niemeyer. E logo ali na frente ele estava batido na mureta da Niemeyer. Olha, eu não sei porquê, eu tive um impulso. Eu parei o carro, né? Meu namorado parou o carro na época. Eu desci do carro, fui até o rapaz tinha aberto a testa, desse lado até esse aqui. Isso aqui era uma cachoeira de sangue, que essa parte é muito vascularizada, né? Era uma cachoeira. Eu não tinha contato nenhum com essa área médica, não era enfermeira, não tinha nada. Eu virei para ele, falei assim, tira a sua camisa. Ele tirou a camisa, eu amarrei a camisa na cabeça dele, falei para o meu namorado, vamos levar ele. Colocamos ele dentro do carro e a gente levou ele para a casa dele. Muito tempo depois, eu fiquei sabendo que ele era um triatleta e uma pessoa conhecida até. Eu não sabia, né? Aí o pai agradeceu a gente e tal. Mas vocês acham que eu acordei aquele dia e pensei assim, hoje eu vou prestar assistência a alguém, porque eu sou capaz, eu tenho essa aptidão? Claro que não. Mas eu fui inspirada ali para prestar aquele socorro. E assim eu fiz. Com a destra da minha justiça, que representa o poder, a fidelidade e a intervenção divina em proteger a gente e guiar. Então, lembra? Não existe o acaso. O que existe é a causalidade. Existe motivo para tudo. Isso aí é o nosso processo de aprendizado, de reparação, fundamental para a nossa evolução. Essa mensagem, ela traz para a gente a certeza da presença divina. É um lembrete, né? Para substituir o medo pela fé, oferecendo esperança e promessa de apoio a gente, contínuo contra os nossos medos e incertezas. Deus é por você. A mensagem é do apóstolo Paulo. Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Já ouviram falar assim, vagamente? É um mentor de casa, né? Então, a mensagem é dele, olha. Meados de 50 depois de Cristo. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Conheciam essa mensagem dele? Que bom. Significa o quê? Proteção, fortalecimento, eliminando o medo das adversidades. Então não é a ausência da luta, não é que ela não vai existir, mas é a garantia que nenhum obstáculo, nenhum inimigo, nenhuma dificuldade vai vencer. E por quê? Porque uma vez que a gente aprenda, aquela lição cessa, para que a gente possa então começar uma nova. Sinto dizer para vocês, né? Porque o aprendizado ele é de continuidade. Então não pensa assim, resolvido, agora vou ter aqui só alegria, só felicidade. Não. A gente veio aqui para o trabalho, a gente não veio aqui só para o passeio, não. Então a vitória é certa. Vamos lá. Deus te vê
Olha que bonito, né? Achei a imagem linda. A gente agora tem a IA, né? Que nos ajuda muito. Está na Gênesis, 2000 anos antes de Cristo. Relata o momento em que Agar era uma serva egípcia, concubina de Abraão. Ela estava grávida dele. E ela, assim, fugindo dos maus tratos da sua senhora, a esposa de Abraão, ela vai para o deserto. Lá no deserto, quando ela chega perto de uma fonte, aparece para ela o anjo do Senhor, que diz para ela o seguinte: Deus te promete que seu filho Ismael vai ser abençoado. Agar expressa espanto e gratidão naquela hora, né? Porque Deus a viu. Ela era uma serva, ela era estrangeira, mas mesmo assim, na sua aflição, ela recebeu a promessa de Deus lá em relação ao seu filho. Então, ao perceber que Deus cuida e valoriza até mesmo os desprezados, ela diz o seguinte, ela chama Elroi, que significa Tu és o Deus que me vê. E aí eu trouxe para vocês uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem quem é esse Ismael. Então, para vocês não acreditarem em mim, eu trouxe o seguinte: no livro Crônicas de Além Túmulo, é uma psicografia de Chico pelo espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 10, intitulado Pedro, o Apóstolo. Humberto de Campos pergunta para Simão Pedro, né, o seguinte: qual é o vosso objetivo atualmente no Brasil? E ele responde: venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, olha aí, filho de Abraão e Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã, nos esclarecendo então ser ele, o filho de Abraão e de Agar, o anjo guardião ou mentor do Brasil. Olha aí o nosso mentor. Destaca a compaixão de Deus, que não ignora nenhuma aflição. Ele cuida dos marginalizados, trazendo esperança e conforto. Mesmo em dias difíceis, Deus te vê e valoriza a sua vida. Deus nos ama quando menos a gente merece, quando a gente está no maior equívoco, porque é quando a gente mais precisa desse amor. Tem gente que comete os equívocos e se acha assim: eu não sou merecedor, eu errei, eu faço muita coisa errada, eu tenho algum vício, eu sou alcoólatra, eu sou drogado. Gente, Deus é Pai. Ele não faz a menor distinção entre um filho seu e o outro. Não importa se é assassino, se é drogado, se o homem é um homem de bem. Para Ele, todos nós somos iguais, seus filhos. Essa imagem é interessante, ó. Deus te ouve. Eu botei um ouvido lá no céu. Deus te ouve, para ficar bem claro que Ele escuta a gente, né? O apóstolo João Evangelista escreveu essa mensagem 100 anos depois de Cristo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, não é pedir para conseguir aquilo que a gente quer. É alinhar o nosso desejo com a vontade do Pai, né? Bem diferente. Confiando no amor de Deus e na sua soberania. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então, mesmo sem mudanças imediatas, a oração, ela traz uma paz para a gente, que independe da circunstância.
A gente pede, né? Nós pedimos muito, é uma petição sem fim. A fila da petição, ela é muito maior do que a fila da gratidão. Vocês já repararam? Tem gente que acha que Deus está lá no céu jogando carta. Jogando carta não mostra a antiguidade da pessoa. Deus está no céu nas mídias sociais, né? Fica mais atual, né? Tem gente que acha que ele está lá nas mídias sociais e que ele começa a pedir: ah, meu Deus, faz um dia de sol amanhã para eu poder ir à praia. Gente, pelo amor de Deus, né? Nós vamos culpar Deus pedindo o sol. Outros pedem assim: olha, meu Deus, por favor, me livra disso que eu estou passando. Não entendeu nada. Porque se é justamente essa situação pela qual você está passando, que é a sua bendita oportunidade, vou até falar mais alto, oportunidade de transformação, como que você vai pedir um livramento? É a mesma coisa que um pai não dá ao seu filho um remédio amargo, porque a criança está dizendo: ah, é amargo, o gosto é ruim. O pai, sabendo que aquele remédio vai curá-lo. Então a gente tem que desconstruir essa ideia de livramento. Me tira isso. A nossa oração tem que ser muito diferente disso. Tem que ser assim: meu Deus, que seja o melhor para mim, que eu tenha força, que eu tenha coragem, que eu tenha entendimento da situação pela qual eu passo, que eu possa fazer bom uso dessa oportunidade, confiando, né? Confiando, pedir persistência para que a gente não desista do que a gente estiver passando, vencer esse desafio, que é o que é mais importante. No final, tá, a senhora me pergunta, que a gente não pode... Não, só é o merecimento também. Merecimento, muito bem, isso mesmo. Merecimento. Então a gente precisa mudar a nossa relação com Deus, né? Começar a entender um pouquinho melhor quem é esse Deus de amor, bondade, justiça. Não é só fala, né? A gente fala, mas será que Deus vai mandar uma coisa para a gente, vai deixar que essa coisa aconteça, se não tiver um objetivo, uma utilidade de nos transformar, da gente reparar alguma coisa? Onde estaria a justiça, a bondade, a misericórdia? Não estaria, né? Deus te conhece. Olha, esse salmo é o 139, escrito pelo salmista conhecido rei Davi, e foi 1000 anos antes de Cristo. Está lá no Antigo Testamento. Ele é grande. Então eu trouxe ele em forma de música, porque traz a proposta que a gente quer, essa música, consigo destacar o que eu preciso e fica mais resumido. Então olha que conhecimento íntimo e profundo de Deus. Olha: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. A segunda parte da música fala da presença constante de Deus. No abismo, ou na nossa elevação, do nosso lado, na frente, atrás. Olha só: Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, eu não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, eu sei que ali também te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Olha que coisa mais linda que é isso. Esse texto, essa música, ele serve para a gente de consolo, né?
momento, Deus está sempre ao nosso lado. Ele conhece todas as nossas lágrimas, todas as nossas alegrias, mesmo quando ninguém não nos entende. Quando ninguém não nos entende, Deus compreende a gente. Está exaltando aquilo que a gente falou lá no começo, a onisciência, aquele que tudo sabe, a onipotência, aquele que tudo pode, e a onipresença, aquele que está em toda parte. Está dando para esclarecer um pouco quem é esse Deus? Acho que está, né? Deus se importa com você. O apóstolo Pedro escreveu cartas 62 e 64 depois de Cristo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega os medos, as preocupações a Deus, que é um Pai amoroso, que cuida das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas lutas, das nossas necessidades. Ele se importa ativamente com cada um de nós, com detalhes, oferecendo o alívio e o cuidado. Quantas vezes a gente passa pelo desafio e questiona: por que comigo? Eu sou tão bom, logo comigo. A gente fala assim: eu não mereço passar por isso. Realmente não merece, precisa passar, né? Como eu falei, a gente não passa pelas situações à toa. Quantas vezes a gente blasfema, né, nesses momentos difíceis que a gente passa pela vida. Então, olha, fortalece a sua fé durante as provações. Não se afaste de Deus, porque é nesse momento que a gente precisa mais dele do que nunca. Deus te ama. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Conhecem agora? Sabe quem é? Ele escreveu isso 50 depois de Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa ação sacrificial de Jesus é a maior prova desse amor incondicional que Deus tem por nós, garantindo que Ele nos ama, apesar dos nossos equívocos, das nossas fragilidades, dos nossos erros. A natureza de Deus, ela é amorosa, ela é perdoadora e ela não exige de nós nada em troca. Esse amor é uma garantia constante e fiel nas nossas vidas, disponível para todos, sem distinção. A gente já está indo para o final, hein? A busca por significado e propósito. Então vamos lá. Busca de sentido na vida. A crença em Deus dá para muitas pessoas, ajuda a encontrar esse sentido existencial diariamente. A resignação, que é a aceitação da necessidade desses desafios existenciais como recurso do aprendizado evolutivo. As respostas às questões existenciais. A fé nos oferece respostas para as questões profundas sobre a nossa existência, sobre o nosso propósito aqui. A resiliência, que é a capacidade de enfrentar as adversidades, crescendo com a experiência. A crença em Deus oferece esperança em momentos de dúvida, dificuldades e incertezas. E ela também é o consolo e o incentivo para que a gente possa vencer esses desafios.
Um dia, agora para a gente ficar consolado, tá? Um dia vai ser dado ao homem conhecer Deus. Quando o nosso espírito estiver menos obscurecido pela matéria. Então, na nossa condição aí de maior perfeição, a gente vai conseguir se aproximar mais de Deus, enxergá-lo e conhecê-lo. Vai levar um tempinho, eu acho, mas a gente vai chegar lá. O que muda quando a gente aceita Deus em ti? Que é a nossa proposta aqui hoje, né? Aceitar Deus em ti. As suas decisões, elas se tornam mais conscientes. A gente pensa mais antes de agir. Porque não é mais sobre o que a gente quer, mas é sobre o que nós precisamos e sobre aquilo que é o correto. Então as escolhas, elas passam a ser menos impulsivas. A sua ansiedade diminui quando você entende que quase nada está sob o seu controle. Algo muda em relação a essa necessidade de controlar tudo, né? Diminui. E aí traz uma paz pra gente que não depende da circunstância. Você passa a enxergar propósito nas dificuldades. Então aquilo que antes, né, os desafios que pareciam apenas obstáculos, agora você começa a entender que até os momentos difíceis têm um propósito. Isso faz com que a nossa relação com esses momentos se modifique. Relacionamentos mudam. Você começa a ter mais cuidado e paciência. Mas isso não acontece porque tudo fica perfeito, não. Acontece porque a gente passa a agir diferente. A sua identidade fica mais firme. Você passa a não depender tanto da opinião do outro sobre você. Porque você entende que nunca foi entre você e o outro, e sempre foi entre você e Deus. Eu queria terminar, já que eu falei lá no começo que a fila da petição é bem grande e a fila da gratidão é pequena. Eu queria terminar de uma forma, acho que diferente talvez para vocês, mas eu pedi antes a casa, permissão. Queria terminar louvando a Deus, cantando. Mas eu não vou cantar sozinha. Se vocês não me ajudarem, eu não vou cantar. A música é essa, Noite Traiçoeira. Todo mundo conhece, certo? Quem não conhece, levanta a mão. Só a senhora? Tá ótimo. Não começa a levantar muita mão, não. Vocês conhecem. Para com isso. Vocês vão cantar. Deus está ouvindo vocês, hein? Olha fechando. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. O humor a gente pula, né? Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus quer cada um de nós sorrindo. Torce pela nossa felicidade, favorece a nossa vida de todas as maneiras, para que a gente aproveite cada oportunidade de aprendizado, se transformando, porque à medida que a gente se transforma, a gente vai se aproximando cada vez mais da felicidade pretendida por nós e se afastando do sofrimento. Essa felicidade não está nas coisas materiais, nessas conquistas materiais, porque isso os estudos nos dizem que depois de 15 minutos a gente já está buscando outra coisa. Essa felicidade se encontra nas conquistas do espírito, que são as virtudes que a gente precisa encontrar ou potencializar aquelas que a gente já encontrou. A gente está falando então de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, saber quem nós somos verdadeiramente. Aceitar Deus em ti não significa que nossa vida vai ser perfeita, aquela da propaganda da margarina da época de vocês, que não é a minha, né? Não significa que a gente não vai ter mais nenhum desafio, não, vai ser tudo fácil. Não vai. Nós vamos continuar tendo os desafios, só que você não vai mais enfrentar eles sozinhos. Isso muda tudo, porque não é sobre ter o controle da vida, mas é confiar naquele que tem o controle da vida. Tá bom, gente? Muita paz a todos.